Fala pessoal, meus amados, minhas amadas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Fernando Meira mais uma vez para vir aqui compartilhar com vocês mais uma palavra de reflexão e que ela possa ser útil na sua vida e naquelas que possam estar precisando. Hoje eu quero falar com vocês sobre a tragédia no Rio de Janeiro e eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês logo de cara. Deus é responsável ou não pela tragédia que está acontecendo ou que aconteceu no Rio de Janeiro? Tempos atrás aconteceu outra tragédia semelhante a essa no Rio de Janeiro também, você deve se lembrar. E no mundo vem acontecendo diversos fenômenos naturais que têm a causar desastre. Deus é responsável? Faz o seguinte, vai embaixo nos comentários, deixa o seu comentário, fala, argumenta para mim aí, por favor, só para me te conhecer e saber qual que é a sua opinião sobre o assunto, por favor. De cara, eu te falo com você que Deus não é responsável por isso. E eu vou te provar para você dentro daquilo que nós conhecemos e sabemos que é a palavra de Deus. Tá certo? Mas antes disso eu gostaria de pedir você a gentileza. Vai aí embaixo aí, inscreva-se no canal, aciona aí o sininho, né? Para você ser notificado. Assista o vídeo até o final para que o YouTube compreenda que essas mensagens são relevantes e possa atingir outras pessoas que precisam ouvir. E também compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Sem se esquecer de que deixa o seu like também. Se você for deixar o seu dislike aí, comenta o motivo. Estamos aqui para aprender e também para aperfeiçoar, para levar para vocês aquilo que Deus coloca no meu coração. Bom, eu fiz algumas anotações e eu gostaria de ler com vocês aqui. E essas anotações nós vamos compartilhar juntamente com a palavra de Deus. Em primeiro lugar, eu gostaria de compartilhar com vocês a passagem, a Bíblia diz o seguinte, que a chuva e a neve que Deus envia sobre a terra, elas têm a finalidade de fazer com que as plantas e as árvores tenham o seu fruto, tá? Regando-se a terra com a chuva, as árvores tenham o seu fruto e também que nós possamos, nós homens e mulheres, possamos estar indo ali e se beneficiando daquilo que a árvore, do fruto da árvore ou das hortaliças e das outras demais coisas que nós precisamos e fazemos uso. Então a chuva ela é a chuva e a neve. Então aqui no Brasil é chuva, em outros países são neve. A chuva ela é para o nosso benefício, tá bom? Vale ressaltar aqui que muitas pessoas, seres humanos, têm contribuído diretamente para que desastres naturais aconteçam. E dentre eles tem pessoas jurídicas que estão acabando com o nosso país, que são as mineradoras. Essas mineradoras, só aqui no meu estado, que é de Minas Gerais, né, na minha cidade, eu sou de Belo Horizonte, então só aqui em torno de Belo Horizonte aqui, houve 2 rompimentos de barragens. Todo mundo ficou sabendo da primeira, que foi de Mariana, aqui pertinho. Até hoje nós colhemos e vamos colher os prejuízos por muitos anos. E aqui ao lado também, bem pertinho, tivemos outra, né? Que até hoje, infelizmente, as pessoas familiares, fica aqui meus sentimentos para vocês, estão à procura, inclusive, de pessoas que lá faleceram. Mas, pois bem, nós devemos ter a nossa responsabilidade e não cooperar para que isso aconteça. Nós não podemos ficar jogando lixo nas ruas, nas estradas, jogando animais mortos em qualquer lugar, em ribeirões e etc. Então essa é uma responsabilidade minha e sua e nós devemos cobrar dos nossos governantes e representantes aí para que fiscalize essas mineradoras. Pois bem, vamos lá. Eu gostaria de pedir vocês aqui para acompanhar comigo aqui o raciocínio. Eu fiz algumas anotações aqui, né? E eu gostaria de dizer a vocês o seguinte. Logo no primeiro versículo eu já mostrei para vocês que a finalidade da chuva que Deus envia é para nos beneficiar. Tá certo? E eu quero te dizer que Deus não tem prazer na morte de ninguém. Tá? Deus não se agrada. A Bíblia vai falar que Deus ele tem como prazer a morte do justo, porque a Bíblia fala que vai estar com o Pai. Mas num todo, a Bíblia fala que Deus ama todos nós, tá? Deus nos ama, por isso que Ele deu o seu Filho unigênito para morrer ali na cruz por nós. Então nós somos preciosos, independente se você frequenta a igreja ou não, se você tem uma comunhão com Deus ou não. Deus olha para você que não frequenta a igreja, que não é convertido e que não
não tem ali o hábito de ir na igreja com muito mais amor do que até mesmo para nós, que nós já conhecemos o amor dele para conosco. Então vamos lá. A Bíblia nos garante, né, que Deus se importa conosco e quando sofremos ele fica triste também. E aí você vai pegar a sua Bíblia, você vai lá em Isaías 63:9 e você vai ver o que Deus fala. Maravilhoso. Eu não vou falar para que você tenha a curiosidade de ir lá e ler, para você falar assim, o Fernando falou balela. Em 1 Pedro 5, 6 e 7, também uma ótima referência, já para nós colocarmos aqui uma linha, uma meta, que Deus ele não vê prazer na morte de ninguém, tá certo? Ele também fala da promessa, a Bíblia também fala, né, da promessa de Deus de vivermos em um tempo em que os desastres naturais não vão mais existir, né? Nós podemos ver versículos sobre esse tipo de situações e também de consolo, não é verdade? Então em Gênesis, por exemplo, a Bíblia diz assim, ó, longe de Deus agir dessa maneira, entregando à morte o justo com os maus. Então, veja bem, Deus não tem prazer na morte de ninguém, ele é justo e ele não tem prazer na morte de ninguém, tá certo? E a Bíblia fala em Salmos 46, 1, 2, diz assim, ó, Deus é o nosso refúgio, a nossa força, uma ajuda encontrada diariamente em tempos de aflições e tempos difíceis. Pois isso não tememos ou não teremos nenhum medo, ainda que a terra se transforme. Nós estamos vendo aí a transformação do aquecimento global e a Bíblia já estava falando sobre isso, né? É muito interessante, nós devemos nos atentar com isso também, tá certo? Veja bem, se Deus já nos mostra isso e Ele a todo tempo, né, está nos mostrando que Ele é zeloso para conosco, por que nós vamos atribuir a Deus a isso? Nós devemos clamar a Deus, nós devemos pedir a Deus que nos mostre aquilo que Ele quer que façamos. Eu vou te mostrar o quanto Deus Ele se preocupa com você e comigo e com todas essas pessoas que infelizmente tiveram perda de entes queridos, tá bom? Eu gostaria que você olhasse juntamente comigo o seguinte, a Bíblia nos garante que Deus se importa, isso aí eu já provei para você, já te dei as referências. E eu vou te mostrar como que Deus se importa de uma maneira tal que você vai ficar boquiaberto. Deus usa seus servos na terra que imitam o exemplo de Jesus Cristo para ajudar as vítimas. Uma profecia disse Jesus para que consolasse, né, um coração aquebrantado. E todos os que choram, Isaías 61, verso 2 também, né? Os servos de Deus, eles se esforçam para fazer o mesmo. Está lá em João 13:15. Essas pessoas, quando sofrem desastres, o que a igreja faz? As igrejas se reúnem, independente de nome ou denominações, e começam a fazer campanhas de arrecadações para levar para as vítimas. Porque o papel do cristão é se colocar no lugar daquele que está sendo prejudicado ou que teve uma perda. Porque a Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram e sorrir com aqueles que estão sorrindo. Se alegrar com os que se alegram. Então a igreja tem esse papel, principalmente os membros. Porque quando falamos de igreja, a gente geralmente se remete a placas. Mas todo aquele que serve a Cristo de coração sabe que o dever dele é ajudar todas as pessoas em dificuldade, principalmente essas em desastre, né? Então, Deus também usa os seus servos assim para ajudar na prática para com as vítimas dessas destruições naturais. Veja lá em Atos 11, 28 até o 30 e Gálatas 6, 10. Meu irmão, minha irmã, eu sei que o momento é muito complicado, é difícil falar isso. É só você que está passando por esse momento de perder o seu lar, perdeu sua casa, perderam tudo, perdeu até entes queridos. Só você e Deus sabe como que está a sua vida. Mas eu quero te dizer para você que Deus enviou para ficar no lugar de Jesus o Espírito Santo de Deus para nos consolar. E Ele vai te fortalecer nesse momento. E Ele vai te colocar você
em lugares altos, em lugar que você merece. Deus se compadece do seu sofrimento. E eu quero te dizer isso, não porque eu não estou passando por isso, pelo contrário. Eu perdi uma tia, ela veio de Porto Seguro para cá para fazer uma cirurgia no pé, e ela era diabetes. Logo quando começou a questão do Covid, uma tia maravilhosa, que nós amamos muito, e fizeram a cirurgia, amputaram o dedo do pé dela. Um dia depois falaram que ela morreu porque ela contraiu o Covid no hospital. Então assim, óbvio que eu não sei qual que é a sua dor, porque ela era minha tia. Ela morava em Porto Seguro, mas a gente a amava demais. Muito amor por ela. Mas o seu lamento, o seu clamor, Deus está ouvindo, Deus vai ouvir. Clame a Deus nesse momento de sofrimento, de perda, porque Deus é justo, Deus é fiel. E Ele não vai te deixar você envergonhado, você que perdeu tudo que você tinha. Deus vai te restituir. E eu falo isso, sabe por quê? Porque Jó, ele era um homem que perdeu tudo em tragédia. Ele perdeu família, ele perdeu bois, ele perdeu gado, ele perdeu a casa, ele perdeu... E ainda ficou com a lepra, uma doença ainda. Ele ficou todo leproso. Tá certo? E Deus restituiu para ele tudo da melhor qualidade, que a Bíblia diz que inclusive os filhos deles foram os mais belos e mais belos que já existiram. Então, por favor, não abaixe a cabeça. Bola para frente, olha para o alto, de onde vem o socorro, aonde que vai te abençoar, te ajudar é Cristo. E nós, como igreja, eu não posso estar indo aí levar uma água, um alimento, um colchão, nada disso. Eu não posso ir aí agora, mas eu vou estar orando por você, eu vou estar orando por vocês no Rio de Janeiro, mesmo porque aqui também em Minas Gerais chove muito. Que Deus abençoe sua vida, sua família, e que em nome de Jesus nós possamos nos alimentar dessa palavra. Jesus ama vocês e uma boa noite. Fiquem em paz.